torturava e matava simplesmente por puro prazer. Mas em nenhum momento demonstrou arrependimento por tudo que fez em vida, saído diretamente das profundezas da terra, porém ele era o espectro do que um dia fora. Olá! Sejam bem-vindos ao canal Resenha Sobrenatural. Se você curte histórias sobrenaturais, se inscreva e deixe seu like. Bora para a história. Olá, me chamo Melissa e gostaria de contar uma história que minha avó me contou sobre a cidade onde vive. Vovó sempre viveu na cidade de Serra Negra, em São Paulo, e desde que era criança, ficou sabendo da história de Joaquim Antônio, mais conhecido como Corpo Seco de Serra Negra. A história de Joaquim aconteceu no início do século passado. Ele era filho único de um grande fazendeiro da cidade. Seu pai nunca foi uma boa pessoa. Era arrogante e tratava as pessoas pobres como se fossem seus escravos, pois, como dizia, eram seres sem relevância. O filho cresceu seguindo o mau exemplo de seu pai. Porém, dizem que desde criança mostrava uma maldade inexplicável, algo que não era visto em crianças pequenas. Sua mãe, ao contrário deles, era uma boa pessoa. Buscava ser justa e ajudar todas as pessoas sem distinção. Porém, por conta disso, sofria muito nas mãos de seu marido e filho. O tempo foi passando, Joaquim foi crescendo e se tornando pior. Não tinha respeito por ninguém além de seu pai e desprezava sua mãe. Quando estava com 17 anos, seu pai faleceu de uma doença não identificada. Se você acha que Joaquim ficou triste com a morte do pai, engana-se. Ele simplesmente disse que o pai já era velho e não tinha nada de surpreendente ele ter morrido. A partir dali, Joaquim assumiu o papel de seu pai, não só nos negócios, como em toda a sua maldade também. A sua mãe passou a sofrer ainda mais nas mãos do filho. As pessoas que trabalhavam na casa diziam que a pobre mulher era mantida presa em seu quarto, mal recebendo comida e bebida, por vários e vários dias. Só se alimentava quando o filho se ausentava. Os funcionários levavam comida e bebida escondido para ela. Houve pessoas que foram terrivelmente castigadas quando Joaquim descobriu que haviam ido contra suas ordens. A mulher não aguentou muito tempo toda aquela crueldade e, após 6 meses da morte de seu marido, ela sucumbiu. Disseram que, mesmo sofrendo tudo o que sofreu, ela amava o filho e tinha a tola esperança que um dia ele se tornaria uma pessoa melhor. Porém, isso não aconteceu. Ao se tornar o rei absoluto de sua casa e da riqueza da família, passou a não ter mais nenhum limite. Torturava e matava, simplesmente por puro prazer. Mas alguns anos se passaram e ele não se casou. Nenhuma mulher queria se aproximar dele. Houve até uma moça que seu pai quis lhe forçar a casar com Joaquim, visando o dinheiro dele. Porém, a moça, diante da visão do provável cruel destino que teria, atentou contra a sua própria vida e quase teve êxito. Depois disso, o pai dela se arrependeu e sumiu da cidade com ela e toda a sua família. Aos 30 anos, Joaquim ficou muito doente. Não conseguia se alimentar nem beber qualquer tipo de bebida. Tudo que tentava consumir, acabava colocando para fora. Assim, em pouco tempo, acabou ficando muito magro, basicamente pele e osso. Relataram que foi a primeira vez em toda a sua vida que medo foi visto em seus olhos. Não queria morrer, porém, nenhum tratamento que pudesse curá-lo era encontrado. Para alívio de muitos, em pouco tempo ele faleceu, mas em nenhum momento demonstrou arrependimento por tudo que fez em vida. Pelo contrário, maldizia todos os médicos que não salvaram sua vida e partiu com muito ódio. Na cidade, todos comemoraram, aliviados por não terem mais que aguentar aquele carrasco. Entretanto,
7 dias após o enterro, durante a noite, pôde ser ouvido pela região onde ficava a casa de Joaquim gritos estridentes de algo que parecia sofrimento. Nas noites que se seguiram, os funcionários que ainda viviam perto da casa avistaram a origem dos gritos. Era Joaquim, saído diretamente das profundezas da terra. Porém, ele era o espectro do que um dia fora. Era extremamente magro, somente pele e ossos, assim como já estava ao morrer. Entretanto, com aparência ainda mais cadavérica. Não tinha os olhos, em seus lugares havia apenas buracos negros. Andava se arrastando, boca escancarada, emitindo gritos de sofrimento. O que lhe aconteceu foi que, por ter sido tão cruel, não respeitando sequer aquela que lhe deu a vida, Joaquim foi recusado pelo céu e pelo inferno. Nem a terra quis consumir seu corpo, o expulsando de sua cova. Assim, ele se tornou esse ser amaldiçoado e perambula entre o mundo dos vivos e dos mortos, vagando em eterno sofrimento e aterrorizando aqueles que têm a má sorte de encontrá-lo em seu caminho. Dizem que até os dias de hoje ele está a vagar pela região. A casa onde morou nunca mais foi habitada. Pessoas até tentaram, mas não conseguiam viver lá por muitos dias, devido aos barulhos e à presença constante de algo maligno. Essa é a história do Corpo Seco de Serra Negra. Espero que nenhum de vocês que tenha acompanhado essa história tenha o mesmo fim. Obrigada por ter ouvido a nossa história. Se você gosta de histórias assim, veja a nossa playlist, se inscreva no canal e ative o sininho. Semanalmente teremos histórias. Obrigada.